Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada, nós aprendemos a criar um projeto web no Eclipse e controlar o Tomcat por meio do Eclipse. Nesta aula, nós vamos falar do protocolo HTTP. Na verdade, essa aula vai abordar sobre o que é que vai do navegador para o servidor e o que é que o servidor responde para o navegador. O protocolo HTTP é utilizado para poder comunicar as informações, as necessidades do navegador para o servidor. E esse protocolo ele é composto por um texto. É como se fosse uma cartinha que o navegador mandasse para o servidor pedindo: por favor, seu servidor, me dê essas informações. O servidor processa e devolve uma cartinha falando assim: olá, seu navegador, aqui estão as informações que você me pediu. Tá? Só que, é claro, com um texto bem mais profissional do que o nosso amadorismo aqui. O texto que vai do navegador para o servidor é chamado de requisição, request em inglês, e como é um texto baseado no protocolo HTTP, a gente chama de HTTP request. O servidor processa e ele dá uma resposta. Essa resposta a gente chama de HTTP response. Quando o texto de requisição é mandado para o servidor, ele vai nesse formato aqui, ó. Isso aqui é um texto de requisição HTTP. O navegador prepara esse texto quando vai pedir alguma coisa. No caso, esse texto ele foi elaborado, né, esse HTTP request foi elaborado quando eu digitei no navegador localhost 2.8080 /testjte /music.html. Então ele montou esse texto que quer dizer o seguinte: esse aqui é o tipo do request, a gente vai ver quais são os outros tipos que tem, mas ele está pedindo para o servidor, falando assim: me dá este recurso aqui, /testjte /music.html. E o navegador também colocou aqui falando assim: olha, eu, navegador, sei falar o protocolo HTTP 1.1. Aqui nesse primeiro cabeçalho aqui, host, ele está indicando que ele chegou nesse servidor, né, seja lá quem for o Apache Tomcat, através do nome localhost na porta 8080. Então o Apache Tomcat pode saber se ele veio de um DNS A ou de um DNS B, e aí ele consegue tomar decisões diferentes. Outras informações que tem aqui são conexão do tipo Keep Alive, é um pedido para o servidor não desconectar ele assim que terminar de mandar a resposta. Ele está dizendo que aceita texto HTML, application XHTML e outras coisas. Esse user agent aqui, ele está dando uma dica falando assim: eu sou um Google Chrome, e baseado no Windows 10 e outras coisas. Ele aceita que as informações venham codificadas usando o gzip, o algoritmo deflate, o SDCH. Então, essas informações são passadas no cabeçalho. Então, o servidor ele consegue saber com qual tipo de navegador que ele está lidando, como é que ele vai mandar as informações de volta. A gente viu que o pedido aqui é GET, né? Mas existem outros tipos de requisições. O GET é quando o navegador ele vai pedir alguma informação para o servidor e vai mandar poucos dados para poder receber essa informação. Normalmente, quando a gente está pedindo a primeira página ou quando a gente vai fazer uma consulta, uma query no servidor, a gente manda um pedido do tipo GET. O outro pedido mais comum é o do tipo POST, quando a gente vai mandar dados para o servidor. Existem outros cabeçalhos também, que é, por exemplo, o PUT, que a gente utiliza quando vai subir um arquivo para o servidor. O head é um cabeçalho especial que quando a gente manda, o servidor, ao invés de mandar uma resposta completa, ele manda só o cabeçalho da resposta. O options, a gente manda um pedido de options e o servidor vai mostrar, vai dar uma devolução falando assim: olha, neste recurso você pode mandar pedido de get, post, delete, trace, connect. Então ele vai dizer todas as requisições que podem ser feitas. Aqui são as comuns, mas você pode até inventar requisições novas, novos tipos de requisições, desde que você no servidor você cadastre elas para que na hora que ele mandar um pedido de options venha aquele tipo de requisição. O delete, normalmente a gente manda quando deseja apagar um recurso do servidor. O trace a gente manda quando a gente quer saber se o servidor está entendendo o que a gente está mandando. Então, às vezes, para fazer configuração, a gente manda um trace para o servidor
E o servidor, assim que ele receber aquele cabeçalho, ele vai mandar exatamente o mesmo cabeçalho de requisição. Aí a gente consegue ver se o servidor recebeu o cabeçalho que nós mandamos para ele do mesmo jeito. E connect a gente utiliza para poder criar um túnel HTTP. Quando o servidor processa, ele vai mandar depois uma resposta. Então, no nosso caso, a gente fez um pedido para uma página de música, aí o servidor processou, achou, viu que existe essa página de música e montou um cabeçalho de resposta, uma resposta HTTP. Então o servidor está falando assim, olha, eu sei conversar HTTP 1.1, quer dizer, estou te mandando no HTTP 1.1, que é a versão do HTTP. Esse número 200 aqui é um status de resposta falando assim, 200 quer dizer tudo certinho, tudo que você pediu deu certo, tá? E uma mensagenzinha, ok. Aí ele vai mandar servidor, ele fala, olha, eu sou um Apache Coyote 1.1, então estou mandando os dados da versão dele. A última vez que esse arquivo que você está me pedindo, music HTML lá, a última vez que ele foi modificado foi nessa data. O tipo desse arquivo é texto HTML, então se prepara aí para mostrar um texto do tipo HTML para o seu usuário, né? O comprimento desse arquivo são 661 caracteres, né? Na verdade bytes. E aí ele manda a data, né? Agora estou te respondendo nesse horário e aqui seguem os bytes. Aí ele vai mandando o texto do HTML. O navegador vai pegar esse texto, formatar bonitinho e colocar na tela do navegador para o usuário poder ver. Então, toda vez que você clica numa página, acontece esse pedido, o servidor processa e dá uma resposta. Acontece o pedido, o servidor processa e dá uma resposta. Vamos ver mais sobre esses status codes. O que é esse 200 aqui? Quando a gente recebe 2 alguma coisa, né, 200, 201, 203, quer dizer que deu certo, é um sucesso. O que o navegador pediu existe no servidor e o servidor está dando informação para o navegador. Deu tudo certo. Se o status fosse 1 alguma coisa, seria um status informacional, de apenas informação. O status 3 alguma coisa quer dizer que aquilo que o navegador está pedindo não existe naquele servidor. Então o servidor manda de volta para o navegador falando assim, o que você pediu está nesse outro lugar. Aí o navegador acessa aquela outra URL. Tá? Ele vai fazer um outro pedido num outro servidor, possivelmente, ou no mesmo servidor, mas em outra URL. 4 alguma coisa quer dizer que é erro do cliente. De grosso modo, quer dizer o seguinte, navegador, o que você está pedindo não existe no servidor. Então, é um erro que o cliente cometeu. E o 5 alguma coisa é um erro de servidor, que quer dizer mais ou menos o seguinte, navegador, aquilo que você pediu existe no servidor, só que, cara, deu algum problema, eu não consigo entregar isso para você. E esse 4 alguma coisa é o mais comum, que é aquele erro 404. Você pede uma página, digitou o nome errado da página ou aconteceu alguma coisa, essa página não existe e o erro que você vai ter é erro 404. Quando você vai fazer uma requisição, o navegador vai fazer uma requisição no servidor, ele pode mandar uma informação também. Por exemplo, digamos que o navegador ele vai fazer você digitou lá que você quer procurar o nome de uma música. Então você digita lá o nome do artista e o nome da música, por exemplo, num formulário, né? Aí você clica no botão pesquisar. Como é que vai esse pedido para o servidor? Ele vai desse jeito aqui. Vai ser um pedido do tipo GET. O nome do recurso é o servlet lá, ou a página que faz a pesquisa de música. E as informações, que é o nome da música, nome do artista, etc., eles vão utilizando esse conjunto chamado de chave e valor, tá? Então todas essas informações vão nesse conjuntinho de chave e valor. Então você digitou lá no campinho chamado nome, você digitou lá Enter Sandman, que é o nome da música que você quer. Então você digitou lá no campinho nome Enter Sandman, então ele vai mandar um conjuntinho dizendo que no campinho nome estava o conteúdo Enter Sandman. No campinho artista está o conteúdo Metallica. No campinho texto, tempo está o número 6. No campinho command está conteúdo adicionar e assim por diante. Aqui ele está dizendo o protocolo, né, do mesmo jeito, e o restante é a mesma coisa, né, praticamente a mesma coisa que a outra requisição tinha mandado. A única coisa diferente são esses parâmetros aqui que vão junto com a URL, né, junto com o recurso sendo pedido. O protocolo HTTP, se a gente for simplificar isso, o navegador manda a requisição, é como se estivesse mandando uma cartinha para o servidor, com o protocolo HTTP, o cabeçalho e o corpo, né? Normalmente a gente manda um JSON no corpo ou alguma coisa a mais para o servidor para ele cadastrar o
colocar lá. O servidor processa e manda uma resposta de volta para o navegador, também contendo um cabeçalho e o corpo. Normalmente esse corpo é um HTML, alguma coisa que vai ser mostrada na tela. Quando a gente manda aqui, ó, a gente fez uma solicitação do tipo GET. Então essas informações, nome, artista e tempo, elas vão na URL. Tem uma certa relevância. Quando a gente manda a solicitação do tipo POST, essas informações elas vão dentro do cabeçalho HTTP, então elas não aparecem na URL. Então, quando a gente preenche um formulário que vai cadastrar alguma coisa no servidor, eu não quero que tudo aquilo que eu estou mandando apareça na URL. Mas quando eu vou pesquisar, por exemplo, o nome de uma música, é legal que apareça o nome da música na URL, porque digamos que eu ache uma pesquisa bem legal, né? Fiz a pesquisa e recebi lá a lista de músicas com aquele nome. Digamos que eu queira passar isso para uma outra pessoa, chegar para minha namorada e falar assim: olha, Sara, que tal essa lista de músicas aqui? E como que eu faço para passar exatamente essa pesquisa para ela? Eu pego a URL que tem lá o nome da música na URL e repasso isso para ela. Quando ela pegar a URL e rodar no navegador, ela vai ver exatamente a mesma resposta, né? A mesma lista de músicas que eu havia pesquisado. Enquanto isso, se a informação estiver no cabeçalho, não vai aparecer na URL, na hora que eu copiar o link não vai ter essa informação e eu não consigo transmitir isso para outra pessoa. Quando eu vou consultar dados, normalmente a gente usa GET. Quando eu vou passar uma informação para o servidor, que não há necessidade de eu replicar isso para outra pessoa, então a gente usa POST e as informações vão escondidinhas lá no cabeçalho. Do mesmo jeito, ó, foi a requisição com as informações, o body vai com os parâmetros, o servidor envia a resposta contendo os dados da música no corpo aqui do cabeçalho, no corpo do HTTP, a comunicação acontece. Depois que entrega para o navegador, o servidor vai lá e corta a conexão. Aqui é um exercício, mas esse eu não vou acompanhar vocês. É um exercício para vocês fazerem. Acessem um navegador, façam um acesso num site como o UOL, por exemplo, ou um site grande. Todo navegador ele tem uma barra de desenvolvedor. Escolhe essa barra de desenvolvedor antes de acessar o site, do tipo, seja lá qual for o site. E nessa barra do desenvolvedor tem uma aba normalmente chamada Network. Clica na abinha Network e aí sim você pede para acessar o site. Aí você consegue ver todas as requisições e respostas que houveram. Dessa forma você consegue testar e entender melhor como é que funciona essa troca de informações entre o servidor e o navegador. Encerramos a nossa aula sobre protocolo HTTP. Vamos para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre Servlet. Aguardo vocês lá e até breve.